Olá, tudo bem com você? Professora Juliana de Cássia, professora de língua portuguesa. Vim aqui trazer para você a correção do CFS, que foi dia 11 de dezembro. Bora lá, gente, fazer essa prova? Bom, muitos alunos hoje me mandaram mensagem, fiquei muito feliz, muitos alunos gabaritaram língua portuguesa. Nós falamos tudo durante as aulas do curso, durante a revisão. Gente, foi assunto atualizadíssimo, né, com 2022. Eu dizia nas aulas, olha, 2022 tá vindo assim, 2022 tá vindo assim, pode cair assim para você e não é que caiu? Por isso que é bom estudar com um professor que acompanha a banca, né, gente? Acompanha a evolução da banca. Tem gente que estuda com um curso gravado de 10 anos, e aí como que faz? Não acompanha a atualização. E a banca atualizou, nós atualizamos e você se atualizou também, conseguiu ir bem aí na prova, certo? Bom, vamos lá então para a primeira questão. Primeira questão era uma charge, né? Para ser interpretada aqui então. Minha mãe mandou biscoitos para você? Isso mesmo. E aí a mamãe aqui, olha, que é mãe do Zero, fala com ele aqui, ó, porque ele liga e escreve com mais frequência, Zero. Então o Zero abandonou aqui a mamãe, né? E ah, o colega aqui do Zero, né? Então escreve mais, liga mais para a mãe do Zero. Ele tá lá tirando satisfação, que isso, né? O sargento tá recebendo mais biscoitos do que eu. E por que que o sargento liga mais, né? Para dar notícias do filho, sim ou não? E aí, qual que é a sátira aqui, né? E qual é a ironia, qual é a graça entendida aqui? No contexto da história apresentada na tira, a fala da mãe deve ser entendida como uma repreensão à indagação do filho. A mãe está repreendendo essa pergunta ah, que o filho, né, está fazendo para a mãe, porque ele veio aqui e falou pro sargento: a minha mãe mandou biscoitos para você? E o sargento disse: isso mesmo. Ele foi lá ligar para a mãe, né? E aí a mãe tá respondendo: olha, porque ele liga e escreve com mais frequência que você, Zero. A mãe já está respondendo aqui uma pergunta que o Zero fez, com base no que ele viu aqui do sargento, certo? Desculpa ao questionamento do filho. Ela tá dando uma desculpa, alegando estar incerta sobre o envio dos biscoitos ao sargento. Ela não tá incerta, não. Tá dizendo sim, foi isso mesmo. Ele liga mais que você. Ele refuta, né? é, é, a ideia de que deve falar se enviou o biscoito ao sargento ou não. Ele não, ela, né? Perdão. Ela refuta? Ela pensa em negar? Ela refutar? Não. Elucida a indagação, ela explica a indagação do filho, negando a possibilidade dela ter enviado biscoitos ao sargento? Não, não nega não. Resposta à indagação do filho, confirmando que ela realmente, deixa eu sumir aqui 2 minutos, realmente mandou biscoito ao sargento. Exatamente isso que ela faz. Ela diz, sim, né? Isso mesmo, porque ele liga e escreve com mais frequência que você, Zero. Alternativa D, a primeira questão. Essa daqui, né, foi de presente. A gente gastou um tempo falando sobre isso, mas valeu a pena, certo? Considerando-se os aspectos de regência verbal e de emprego de pronomes, a fala minha mãe mandou biscoitos para você está escrita de acordo com a norma padrão em. Olha lá, esses biscoitos aí. Então eu tenho aqui estes biscoitos aí, não, se é aí, então é próximo de quem está ouvindo, né? Olha lá. E são esses biscoitos, então, porque este seria perto de quem fala. Mas ele está mostrando o biscoito perto de quem está ouvindo, então são esses. Lembra da caneta preta? Ah, minha mãe mandou-lhes a você? Então, olha lá, quem manda, manda algo a alguém, sim ou não? Mandou o quê? Olha lá, eu tenho o verbo transitivo direto. Lembra lá da transitividade verbal? Se eu tenho mandar como verbo transitivo direto, o meu objeto não pode ser indireto. O lhes é objeto indireto, né? Tem que ser objeto direto. Olha lá. Fácil, fácil, né? VTD, aqui eu tenho o OD. Quem manda, manda algo. Mandou quem? Os biscoitos a alguém. A quem? A você. Alternativa delta. Perfeito? Bora para a próxima questão. 3. Na fala da mãe, a conjunção porque é empregada no enunciado
é empregada, pois o enunciado contém uma comparação, explicação, contestação ou consequência. A própria mãe, né, ela já vem, olha, explicando porque ele usa, perdão, porque ele usa não, porque ele liga e escreve com mais frequência que você. Zero, ela já sai o quê? Explicando. Não aparece aqui na charge a pergunta do zero, mas aparece a resposta, olha lá, o porquê, resposta da mãe explicando o porquê ela manda biscoitos para o sargento, certo? Bom, tranquilo, né? Vamos para a quarta questão. Aqui eu tenho um textinho, vamos ler a questão primeiro. De acordo com a pesquisadora, os indígenas no Brasil. Então, eles sofrem dois tipos de preconceito, eles ganharam os destaques com o estudo de sua cultura, venceram os dois tipos de preconceito ou estão muito expostos ao racismo? Vamos ler aqui e encontrar a resposta. Então, os índios, é isso que ele está perguntando, os indígenas no Brasil. Pesquisa FAPESP. Como você enxerga as relações atuais entre indígenas e brancos no Brasil? Marta, 2 pontos. O país tem um racismo enorme contra não brancos, incluindo negros e indígenas. O racismo contra os índios se traduz de duas maneiras. Uma delas deriva dos tempos do colonialismo e os vê como iguais à natureza. São ingênuos, não precisam entrar em universidades e, se usarem celular, deixarão de ser índios. Por muito tempo, no Brasil, se considerou que os indígenas não tinham capacidade de raciocinar, viviam em sociedades simples e se equiparavam a crianças. Por isso, precisavam ser tutelados pelo Estado. O outro tipo de preconceito é o oposto. O índio é selvagem, equiparado a um animal. Isso tudo o quê? Tem raiz na ignorância da população. O que é isso tudo, gente? Esses dois caminhos de preconceito que o índio sofre. Então, a alternativa A diz que o índio sofre dois tipos de preconceito e este preconceito é oriundo da ignorância da população. Então, eu tenho uma alternativa alfa como correta. Sim, nós vimos aqui, olha, isso tudo tem raiz na ignorância da população. A resposta estava explícita, né? Ganharam destaque com estudos de cultura garantidos por lei federal. Aí ele cita uma lei federal, fala que, né, dos estudos da cultura, mas isso extrapola o texto. Venceram os dois tipos de preconceito? Não venceram, existem. Estão muito expostos ao racismo, pois não têm capacidade de raciocínio? É isso que acontece? É o tema central aqui dos indígenas? Não. Ele fala que eles estão expostos ao preconceito, né? E não é porque eles não têm a capacidade, pelo contrário, eles têm. É a ignorância da população é que acha, né, que eles não têm capacidade. 5, olha lá. O racismo contra os índios se traduz de duas maneiras. Se manifesta, se explica, se compõe, se organiza. Por isso, precisavam ser tutelados pelo Estado, protegidos, orientados, cuidados ou assessorados. Isso tudo tem raiz na ignorância, origem, essência, continuidade ou espaço. Então, a gente pode tirar, por exemplo, na raiz, tem continuidade? Não, está falando raiz, está falando de origem. Tem continuidade? Não, não pode ser. Espaço? Não pode ser. Isso tudo tem espaço na ignorância da população? Não, isso tudo vem, né? É oriundo, tem origem, né? Poderia ser essência? Isso tudo tem essência, é uma essência. Uma essência nem sempre é uma origem, nem sempre é oriundo, né? Nem sempre é a raiz. Então, a essência também não poderia ser. Tutelado seria protegido, cuidado, né? Poderia ser cuidado. E se manifesta, se traduz, então poderia ser também, se explica? Poderia ser também, tá bom? Alternativa alfa, então. 6. Considerando a regência nominal, o trecho destacado em por muito tempo no Brasil se considerou que os indígenas não tinham capacidade de raciocinar. Está reescrito de acordo com a norma padrão EN. Então, quem tem capacidade de alguma coisa. Você deve trocar, né? Aplicar numa frase, num trecho para você tentar descobrir. Então, quem faz o preparo pode ser o preparo de, preparo para, né? Alguma coisa. Lembra que as regências nominais elas podem ter mais de uma
regência, mais de uma preposição. Porém, a alternativa vai ter uma só, né? Para não ter erro, não ter recurso. Condições de raciocinar, olha lá. Habilidade de alguma coisa ou para alguma coisa. E aptidão para raciocinar. Aqui seria, né, a possível. Então, aqui seria de e para, condição de, né, raciocinar. Ou condição poderia ser aqui para também, né, condição para. E preparo de alguma coisa, preparo para alguma coisa, mudaria o contexto aqui, ok? Então, alternativa C. 7. A alternativa em que o enunciado está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Existem formas de racismo no Brasil que se traduzem de duas maneiras. O fato de os índios usarem celulares não os faz, o fato não faz deixar de serem índios. A imagem do índio ingênuo se contrapõe, no singular. A imagem se contrapõe, não tem esse M aqui. A do índio como selvagem. E devem constar nos livros didáticos as histórias e culturas indígenas. Essa daqui cheirosíssima, né? Devem constar nos livros as histórias e culturas devem constar, né? Olha lá. Aqui eu tenho o auxiliar vai para o plural e o principal fica no infinitivo. 8. Olha lá, gente, caiu mesmo, né? O que a professora Juliana falou, olha lá. No Brasil, causa certo mal-estar, né? Lembra das aulas que eu falava malestar? Malestar não pode, né? Então não poderia ser malestar, tinha que ser com hífen, mal-estar. Ideias, eu jurava que não ia cair ideias, né? Falei, gente, não vai cair ideias, mas por via das dúvidas, né? Falei muito sobre as regras ortográficas, as inclusões no acordo ortográfico, mas ideia, né, está no grupo de paroxítonas que perderam o acento, então ficaria aqui em ideias. Duplo E, duplo O, o acento, já voou, então ficaria entre as duas aqui também. E o trema, né, foi dar um rolê por aí, não existe mais. Então eu tenho a alternativa C como a correta na 8. 9, né, um texto literário, temos aqui um eu lírico falando conosco. Vamos então ler aqui a primeira pergunta. Nos versos, o eu lírico reconhece uma transformação em sua vida, cuja possível causa é o sentimento de amor, a alegria ao conversar, a chegada de um tempo de tranquilidade, o descaso recebido do discreto pastor. Vamos lá? Não sei, Marília, que tenho. Ele está falando com a Marília. Não sei, Marília, que tenho depois que vi o teu rosto, pois quanto não é Marília, já não posso ver com gosto. Então, olha lá. Olha, Marília, eu não sei o que está acontecendo depois que eu te vi, não sei o que está acontecendo comigo, porque quando não é você, eu já não tenho o mesmo gosto. Noutra idade me alegrava, até quando conversava com o mais rude vaqueiro. Hoje, ó bela, falando com a Marília, me aborrece indo trato lisonjeiro do mais discreto pastor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Olha lá, aqui ele fala uma outra historinha aqui, olha. Em outra época, eu ficava feliz quando conversava até com o mais grosso dos vaqueiros. Hoje, Marília, tá diferente. Eu fico triste até num trato cortês de um pastor discreto. O que será isso? O que eu estou sentindo? Será os efeitos do amor? Estou sensível, né? Olha lá, tem uma sensibilidade aqui, um sentimentalismo presente, certo? Então, o eu lírico reconhece uma transformação em sua vida cuja possível causa é um sentimento de amor por Marília, que antigamente ele era de um jeito e agora ele é de outro, né? Esse sentimento de amor por Marília fez mudá-lo. A alegria ao conversar com o vaqueiro, isso era antigamente. A chegada de um tempo de tranquilidade, não, está com dúvidas, né? Não há tranquilidade, ele está ali pensando, será? Será?
O descaso recebido do discreto pastor? Não, não é um descaso recebido. O discreto pastor é lisonjeiro, né? É simpático, é legal. Bom, 10. Nos versos com mais rude vaqueiro, hoje, ó bela, me aborrece, os termos destacados são respectivamente contrários. Olha lá, lembra dos antagônicos, dos contrários? Rude, bravo, rude vaqueiro. Ele é corajoso, cortês, culto ou distraído. E aborrece, o contrário de aborrece, agrada, constrange, comove ou contenta, né? Ó, poderia estar aqui dentro, né? Mas não distraído no ruge. Então ficaríamos com cortês e agrada, né? Seria ali pela similaridade das palavras. Organizado em uma oração interrogativa e com o verso flexionado no futuro, o verso final do poema serão efeitos de amor, expressa uma. O que é isso que eu estou sentindo? Serão efeitos de amor? Ele está perguntando. Será, gente, que eu estou amando alguém? Se ele está perguntando, será que isso está acontecendo? É uma hipótese, né? É uma dúvida dele, será que é isso que está acontecendo? É uma hipótese, então. Alternativa bravo. Ele não nega, ele não compara, ele não contradiz. Ele faz uma hipótese, perfeito? 12. Colocação pronominal, qual que está correta? Não comece com pronome, o advérbio atrai. Lembra disso, gente? Preposição com o gerúndio atrai. Olha lá, o ainda, o advérbio está atraindo o me para antes do verbo aborrecer. Marília, depois que lhe vi o rosto, já não vejo com gosto se não for o seu. Já não vejo, olha lá, o advérbio atraindo para antes do verbo, né? Ai, tô doida aqui. Não é isso não, professora. O pronome, perdão, gente, o pronome relativo, ó, depois que ele vi o rosto, atraiu aqui para antes do verbo, né? Aqui é uma conjunção condicional, certo? Eu vi aqui o já e o não, tô procurando o pronome aqui, mas cadê o pronome? O pronome não tá aqui não, professora, não é essa construção, é aqui. Se outro rosto vejo, olha, isso daqui não é pronome, né? Isso daqui é outra conjunção condicional, né? Caso outro rosto seja visto, né? E não o rosto de Marília, não. O vejo, olha lá, não o vejo. Aqui, achei o pronome. Não o vejo. O não atrai antes do verbo, certo? Palavras negativas também atraem. Lembrou do nariz de? Então, aqui não pode ser, né? Teria que vir para cá. Aqui não pode ser. Aqui não era a análise estava aqui no pronome. Que ele vi, que atraiu o lhe para antes do verbo. Alternativa C, ok? Então, só porque eu dei uma lida confusa aqui, deixa eu só retomar. Então, não tem pronome antes de verbos. O pronome é atraído aqui pelo advérbio ainda. Aqui, né? O que ele atrai o lhe para antes do verbo, essa daqui está correta. E aqui o não, ele atrairia o o para antes do vejo, aqui estaria incorreta também, tá bom? Alternativa C. 13. A leitura da charge permite concluir corretamente que o personagem... Gente, eu apostava em charge, né? Nós fizemos algumas charges. Abaixe-se, precisamos nos proteger dos disparos de fake news. E aí, o que ele quis dizer? Considera as fake news uma necessidade comunicativa? Não, tá falando abaixo, fora, né? Não fica perto das fake news, não, né? Reconhece a disseminação e o perigo das fake news? Sim, tá equivalendo aqui a tiros, né? A disparos. Enaltece a propagação? Não, não enaltece, não. Ele traz o perigo delas. Pretende deixar a mulher vulnerável à ação das fake news? Não. Ele está dizendo abaixe-se. É uma ordem, abaixe-se. Lembra do imperativo? Então ele não pretende deixar a mulher vulnerável, ok? Alternativa bravo. 14. Vamos ler então primeiro o textinho. A questão a gente volta para o textinho. O texto mostra que
Aqui, então, a dúvida, né? Professora, posso fazer esse recurso? Pode, né? Mas vamos avaliar, então, o que a banca está dizendo? A projeção do PIB brasileiro de 2023 supera bastante o de 2022, PIB do Brasil. A América Latina em 2023 terá um avanço maior que o de 2023? Aqui é uma confusão, né? Aqui seria 2022 a ideia, porque se um é maior que o outro, deveria ser 2023 para 2022. Acontece, ainda terá, né? Olha, terá, então tem essa relação temporal, né? Acontece que essa alternativa não é a alternativa correta. Então, a VUNESP faz isso, ignora solenemente, mas você não pode deixar de fazer. E alegar, sim, que o erro da alternativa, né, pode ter te deixado confuso na hora de escolher a alternativa, entendendo que a banca se equivocou na interpretação da alternativa, ok? E não na digitação. Porque se ela digitou errado, já vi várias vezes. Se ela digitou errado, ela falou, não, tudo bem, mas a alternativa certa não é essa, posso ter digitado errado. Já vi várias situações assim, tá bom? O Brasil vem impulsionando a economia da América Latina. O Brasil poderá ter um desempenho econômico tímido em 2023? Vamos ler aqui então? Embora mais industrializado que os demais latino-americanos, então o Brasil é mais industrializado que os demais latino-americanos. O Brasil tem exibido resultados econômicos inferiores ao de vários países da região. Então, por mais que seja mais industrializado, os resultados estão inferiores. A América Latina, vou colocar aqui, ó, América Latina, vamos colocar aqui, ó, 2023, 2022. América Latina e Brasil. A América Latina deve fechar este ano, olha, 2022, com crescimento econômico de 2,7, segundo estimativa divulgada pela Comissão Econômica da América Latina e o Caribe CEPAL. Em 2023, no entanto, olha lá, tem uma contraposição aqui, né? O crescimento do PIB regional deverá ficar em 1,4. Em 2023 vai ficar 1,4, ou seja, haverá uma redução aqui, certo? Redução. A taxa calculada para 2022 é parecida com a esperada para o Brasil. Então, aqui, ó, para o Brasil, tem algo semelhante à da América Latina, certo? No próximo ano, porém, em 2023, a expansão brasileira dificilmente chegará a 1%. Olha lá, será, se não vai nem chegar, né, a 1%, será menor que 1%, de acordo com a maior parte das projeções do mercado da instituições multilaterais. Então, olha lá. Aqui também vai ter uma redução, certo? No Brasil, vai ter a maior redução aqui, né? De 2,7 vai ficar menos que 1, né? E na América Latina, de 2,7 vai ficar 1,4, certo? A projeção, então, vamos lá, do PIB de 2023 supera bastante o de 2022? Olha lá. O texto mostra aqui a projeção do PIB brasileiro de 2023 supera bastante o de 2022? Não pode ser, porque está menor, né, que 2022. A América Latina em 2023 terá um avanço maior que o de 2023, né? A América Latina terá um avanço maior que o de 2022, era a ideia, né, para deixar ela errada. De qualquer forma, voltei aqui, peraí. De qualquer forma, ela está errada. O Brasil vem impulsionando a economia da América Latina? Não, a América Latina está melhor que o Brasil, né? E a última, então, o Brasil poderá ter um desempenho econômico tímido em 2023? Sim, olha, bem tímido, menor que 1%. Bem tímido, alternativa D. Mantém-se o sentido original do texto se a frase inicial, embora mais industrializado que os demais latino-americanos? Gente, não falei isso, gente? Olha lá. Embora é concessivo. O que é concessivo aqui? Ainda que. Falei, gente, fica de olho no ainda que, embora e mesmo que. Eles têm aparecido muito. Como aqui é causal, né? Como é mais industrializado, o como poderia ser comparativo também, poderia ser conformativo, mas aqui é causal, né? Como é mais industrializado que os demais latino-americanos,
Tanto que aqui é consecutivo e caso é condicional, alternativa C. 16, concordância, crase, corretamente. Bora lá? Gente, quando vem assim, né, olha lá, vocês lembraram da crase? Olha, antes de NC, Miss VIP NC, antes de números cardinais, não vai crase, né? Já sai cortando tudo antes de números cardinais, não vai crase. Aí você lembrou do vem, né? Que o ter e vir, quando estiver no plural, tem que vir com acento. Lembrou disso? Mercados e instituições multilaterais vêm projetando a má recuperação, né, da expansão. Então, o má aqui, olha, ficaria até tranquilo de se acertar, porque já consegui excluir pelas outras. Mas a recuperação da expansão brasileira, né, é feminino, é singular, então é má, né? Alternativa bravo. 17, mais um textinho para encerrar. Eu já deixei aqui, né, as palavras grifadas de uma das questões que eles querem. Esqueci o que eles querem, mas a gente vai descobrir lá. Mas o texto já está grifado. O objetivo do texto é o quê? Apresentar as características de Firmo e seus costumes, relatar as desventuras vividas pelo caboclo Firmo, analisar a forma violenta como Firmo se comportava ou contrapor a personalidade de Firmo à dos seus amigos. Vamos lá? Firmo andava pelos 80 anos, mas quem o visse a cavalo no campo não lhe daria tanta idade. Era um caboclo atirado, musculoso e rijo. Grandes olhos negros brilhavam-se no rosto queimado pelos verões e os cachos de seu cabelo rolavam-lhe pelos ombros largos. Velho, embora ninguém lhe chegava ao pé sem muito jeito, como ele próprio dizia sorrindo com seus dentes limados, agudos como pontas de flechas. Apesar de alquebrado e enfermo, andava com arrogância e notava-se-lhe na voz áspera e forte o hábito de comando. Em tempos de festa, quando viam para a mesma eira moças do lugar e de longe, Firmo saltava na roda, sapateando, rasgando na viola, tirana dos campeiros, e quem ousava pegar no verso do caboclo? As tabaroas morenas sorriam com os olhos fascinados e unidas desfaziam-se das flores para que o cantador as fosse pisando no sapateado. Por isso, Firmo andava sempre de ponta com os companheiros e, mais de uma vez, o descante acabou varrido a faca, mas quem ficasse do lado do caboclo podia estar descansado. Nunca fugiu de arrelia, de uma confusão, né? Como fosse com um, fosse com 10 ou mais. Olha lá o vocabulário, né? Tirana é uma canção, tabarroa, uma pessoa que vive no interior da roça, descante ao canto e a relia é uma confusão, desavença, não fugia de uma confusão, fosse com um ou fosse com 10. A característica aqui então, gente, o objetivo, perdão, do texto é o quê? Apresentar as características de Firmo? Sim, parece cheirosa. Relatar as desventuras vividas, os desfortúnios, algo triste pelo Firmo? Não. Tinha coisa alegre ali relatada, né? A dança, o contato com as pessoas, né? Era algo positivo. Analisar a forma violenta como o Firmo se comportava? Não, ele era querido amigo das pessoas. Contrapor a personalidade de Firmo a de seus amigos? Não, extrapola o texto. Então, aqui ele apresenta as características do Firmo e os seus costumes. A cena alternativa em que o termo destacado está empregado com sentido figurado. Bom, ali, né, foi aí que eu deixei tudo grifado aqui, era no campo, um lugar, ele era alquebrado, enfermo, doente, né? Desfaziam-se das flores, realmente, né? As morenas, elas largavam as flores para que o cantador fosse pisando, sapateando nelas. Agora, brilhavam-lhe no rosto queimado pelos verões. O rosto queimado pelos verões daria uma ideia de dourado, né, de bronzeado, mas queimado seria fogo mesmo, fogo que queima, né? Então, o sentido figurado seria esse bronzeamento aqui do rosto pelos verões, com a ideia, né, figurada. E não foi o fogo que queimou, foi um bronzeado. Perfeito? 19, para quase encerrar, ele dá aqui então 4 palavrinhas negritadas e diz: quais palavras abaixo possuem a mesma ideia de acentuação?
Vamos para as regras. Ninguém, olha lá, oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS são acentuadas. Aqui eu tenho plural de tem, aqui eu tenho de ter, perdão. Aqui eu tenho alguém, amém, que poderia ser, e aqui eu tenho derivado de vir, né? Provém, é outro motivo de acentuação, não é uma oxítona terminada em em. Que poderia ser a B e a C. Pé, monossílabo. Quais são os monossílabos acentuados? A, E, O. Olha lá, pó e mês. Aqui poderia ser. O mês poderia ser, né? Mas aqui a gente já cortou a possibilidade do A, né? E o nós também poderia ser. Aqui poderia ser já, poderia ser pó. Certo? Mas aqui nós já cortamos a alfa e a delta. Próprio, olha lá, uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui eu tenho uma oxítona, perdão. Um hiato acentuado em I. Lembra que eu falei do hiato? Olha, cuidado com o hiato. Não é uma paroxítona, ele é acentuada por hiato, né? Então, aqui não poderia ser, porque é outro tipo de acentuação. Não é uma paroxítona terminada em ditongo. E aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, então já sei aqui que é a C, porque não me sobrou outra alternativa, né? Mas olha lá, vamos olhar ainda hábito. Hábito é proparoxítona, poderia ser ônibus, que é proparoxítona, poderia ser benemérito, né? Que também é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Alternativa C, então. Agora sim, para encerrar, bora lá? Olha lá, firme. O uso do acento indicativo de crase está correto em. As moças chegavam a se desfazer. Olha lá, quem chega, chega a, né? Mas antes de verbos, a gente desconsidera aqui, né? Antes de verbos não tem o crase, não pode ser. Os cachos dos cabelos de firmo chegavam a seus ombros. Olha lá, eu tenho um azinho no singular e a palavra no plural. Lembra do Miss VIP? Não posso, então, colocar crase aqui. De um canto a outro. Olha lá, eu tenho aqui uma palavra indefinida, masculina. Não posso utilizar crase. Firmo não se intimidava e entregava-se à arrelia com um ou mais. Firmo não se intimidava e entregava-se ao fervo. Olha lá, coloca uma palavra semelhante. Arrelia não é confusão, não é um fervo? Coloca algo semelhante ali, se virar ao, é porque no feminino vai crase. Certíssimo, gente? Encerramos então a nossa correção do CFS 2022, a prova que foi no dia 11 de dezembro. Espero que você tenha ido muito bem, tenho certeza que você foi. E um excelente resultado para você. Fique com Deus e até mais. Deus abençoe. Bye, bye. Já deu certo, hein? Bora!